Olá, meus amigos, muito bom dia. Sou o doutor Antônio Martins Farias, sou contador, sou advogado e moro aqui em Santa Cruz de Capibaribe. Hoje são 10 de novembro de 2025. Primeiro eu quero agradecer a Deus e a você, minha amiga, meu amigo, minha irmã, meu irmão que dá o seu like, seu dislike. Obrigado aos 849 inscritos, estou muito feliz. E até o final do ano, só 151. É fácil, 2 meses a gente consegue. Basta eu contar com a sua ajuda, você passando por uma amiga, por um amigo. Pede para ele se inscrever no meu canal para que a gente possa crescer e iniciarmos 2026 já com mais de 1.000 inscritos no meu canal. Essa é a minha proposta, é o meu projeto. Deixa o meu e-mail, deixa o meu telefone. Caso queira entrar em contato comigo, fiquem à vontade. Bom, meus amigos e minhas amigas, o título hoje é O Brasil à beira do caos. Facções, dívida pública e crise política em 2026. Relatórios recentes da Polícia do Rio de Janeiro revelam a crescente influência do Comando Vermelho no estado do Rio de Janeiro. Dos 92 municípios fluminenses, cariocas, que é o Rio de Janeiro, o crime está consolidado em 72. Ou seja, 72% dos municípios estão ocupados, dominados pelo crime organizado. Que significa o território fora do controle do Estado. Estado estadual, municipal e federal, o Brasil. Porque a insegurança do Rio de Janeiro não é do Rio de Janeiro. A insegurança de Pernambuco não é de Pernambuco apenas, é de todo o Brasil. Então, porque nós somos uma federação de 27 estados, 26 estados mais o Distrito Federal. As facções criminosas não apenas dominam o tráfico de drogas, mas também controlam os serviços essenciais, como TV a cabo, TV por assinatura, internet, etc. A venda de gás, o mototaxista, o taxista, todas essas pessoas que são reféns desses criminosos. É muito triste, é muito triste. Na política, como diz bem uma jornalista do UOL, Thaís Belinsky, destaca uma fala do ministro do Turismo no governo Lula. Mesmo com o Centrão rachado, Lula vencerá no primeiro turno. Isso é a opinião do UOL, Enquanto isso, a dívida pública brasileira, segundo o Tesouro Nacional, pode chegar a 82,5% do PIB até o final de 2026. As principais razões para esse aumento do endividamento são a PEC da transição, que ampliou os gastos em 170 bilhões de reais, autorizou o governo a gastar 170 bilhões de reais sem ter, reajuste real do salário mínimo, que eu não concordo, eu discordo, porque o aumento do salário mínimo realmente tem um efeito na despesa, mas o salário mínimo tem que ganhar real para que o pobre sobreviva a alguma coisa, Recomposição dos pisos de saúde e de educação, que é justo, tanto a educação, pena que a maioria dos municípios não paga o piso oficial, o piso federal dos dados para os professores, Pagamento de precatórios atrasados de 92,3 bilhões. Esse dinheiro todo injetado na economia. Esses 92 bilhões debite-se ao senhor Bolsonaro, que deu um calote nos precatórios. E os governos estaduais, municipais também estão dando calote. Não foi só que o Bolsonaro descancarou. Ele disse, eu não vou pagar precatório. Os estados e os municípios fingem que pagam, mas não pagam. E reajuste dos salários dos servidores públicos. Eu não vou criticar, gente, pelo seguinte: os servidores públicos têm o direito de ter reajuste de salário. Eles não podem ficar 4 anos, 5 anos sem aumento de salário. Como é que fica o poder de compra desses funcionários? Eles precisam de ter reajuste, A dívida, é importante lembrar, gente, que a dívida pública tem 2 lados. Um lado é o passivo, onde a União deve.
Os estados devem, os municípios devem, assustadoramente. Do outro lado é o lado do ativo, é o setor privado. Quem compra os títulos, né, protege-se contra contra a inflação, a fuga de capital, porque ele corrige pelo juro real mais de 10% ao ano. Então ele tem, o rico amanhece cada dia 15% mais rico. Quando a taxa de juros é de 15%, juros Selic mais 10%, vamos lá, juros reais de 10%. Agora o pobre não consegue, só tem um reajuste de salário mínimo em janeiro. Então ele, do mesmo jeito, ele vai de janeiro até dezembro ao supermercado, não compra as mesmas mercadorias ou os mesmos produtos com seu salário mínimo, porque o salário mínimo foi corroído pela inflação, pelo aumento exagerado dos preços. Agora, o rico que compra o título do governo tem seu capital remunerado em 15% por dia. Qual é a vantagem? A vantagem da dívida pode ter vantagem, pode ter desvantagem. Mas o seguinte, qual é o problema da dívida exagerada? Falta recurso para o governo investir em educação, em saúde, ver a calamidade que é o nosso país. Para o cidadão comum, o governo não oferece nada, porque, convenhamos, com todo respeito, não podemos dizer que estamos satisfeitos com a saúde que é nos oferecida pelos municípios, e pelo SUS, e pelos governos estaduais e federal. A nossa saúde é precária, não tem projeto, não tem programa, o idoso é maltratado, a criança não é atendida no Sistema Único de Saúde. Muitos dos lugares, dos postos de saúde, como eu fui aqui no bairro onde eu moro, ver tomar vacina para a Covid, não tem vacina no posto de saúde. E a obrigação do Estado, do município, dotar o posto de saúde de todas as vacinas obrigatórias no sistema. Mas não tem. Por quê? Porque onde mora pobre, eles não estão interessados. Já enquanto isso, em Brasília, nos bastidores do governo, aliados de Lula defendem que ele inicie a campanha de 2026, que já começou, né? Prometendo criar um Ministério de Segurança Pública. Foi na coluna do Lauro Jardim do Globo de ontem, 9/11/2026. Criar Ministério de Segurança Pública, Ministério da Justiça, pode criar 300 ministérios, 40 ministérios. Não vai resolver o problema da segurança pública. Porque o que falta na segurança pública é política de Estado, do município, do Estado e da União. Segurança pública não se faz com bala. Segurança pública não se faz com polícia matando 121 pessoas, como foi o caso dessa desastrosa agressão do governo Cláudio Castro no Rio de Janeiro, no Complexo da Penha, no Rio de Janeiro, no Morro do Alemão. Ah, mas eram bandidos. Sim, não estou duvidando disso. Muitos deles não eram, porque o Ministério Público não oferecera denúncia contra eles, pelo menos por enquanto. Mas a sociedade, a elite, aplaude. Por quê? Porque ela quer ficar protegida na Zona Sul, Zona Oeste, onde ela pode. Você vê o nível de desastre. Eu abro parênteses aqui. Eu acabava de ler uma notícia no jornal, não me lembro se é no Globo ou em qual é deles, que um condomínio na cidade de Nova Iguaçu, que é a cidade que mais tem templos evangélicos do Brasil, um condomínio para só morar evangélico. Você vê o nível de discriminação, de hipocrisia que nós estamos criando no Brasil. Apartamentos, edifício onde tenha lá, todas só possa morar quem assume-se evangélico. É claro que na sua casa entra quem quer. O Estado, para entrar na sua casa, só entra com autorização judicial. Mas é um absurdo que uma cidade tão gostosa, tão amada como eu gosto de Nova Iguaçu, crie apartamentos separatistas, porque isso é separação, né? Outra coisa interessante, que por isso que nós estamos nessa celeuma, nessa polêmica, nessa doença social do Brasil,
que envolve economia, envolve política, envolve também o nosso psíquico, claro, nosso processo cognitivo. Porque é tanta informação que a gente acaba, às vezes, perdendo, até eu mesmo me sinto perdido, às vezes, porque é tanta informação que eu não sei como concatenar. Mas me vale aqui o seguinte. A situação do suicídio, né? É interessante porque muita gente, todo dia, toda semana, recorre ao chat GPT para tratar de como praticar esse ato tão doloroso e tão triste. É sociedade doente. É uma sociedade da violência. Essa sociedade que aplaude 121 cadáveres entregues pela polícia. É uma sociedade que aplaude, que more, que crie apartamentos, prédios, edifícios, condomínios que só moram evangélicos, ou católicos, ou protestantes, ou umbandistas. Já imaginou a situação que nosso país está enfrentando? É lamentável. Bom, ainda dentro da política, Bolsonaro está abandonado. Os pedidos de visitas ao ex-presidente nos últimos dias ou no último mês caíram 74% em relação aos meses anteriores, ou antes do julgamento. Mesmo assim, o filho 01, Eduardo Bolsonaro, insiste em disputar a presidência da República em 2026. Não sei com que votos, mas tudo bem. A prisão de Bolsonaro não há o que se discutir, né? Ela é considerada inevitável. Como afirmou o ministro Alexandre de Moraes, ficou comprovado que Bolsonaro atuou para propagar informações falsas sobre o sistema de votação e na elaboração de uma minuta de decreto golpista, coluna do Estadão 10/11 de 2025. Portanto, Jair Messias Bolsonaro não é inocente. E o filho dele continua, né, traindo o país, morando nos Estados Unidos com os nossos recursos, porque o gabinete dele em Brasília não foi desativado, ele continua ganhando seus 300 ou 400 mil de despesa para o gabinete, mais o seu prolabore. Seu prolabore não, o seu subsídio. É uma vergonha que a Câmara Federal não casse o mandato do filho de Jair Bolsonaro. Se ele tivesse vergonha política, ele também renunciava ao mandato, mas ele não renuncia porque ele quer ganhar até 2026. Se ele voltar para o Brasil, provavelmente, não sei se o STF vai aceitar a denúncia contra ele. Se aceitar, ele vai ter que cumprir a pena e não tem jeito também. Então é mais um da família Bolsonaro enrolado, vamos dizer assim, com a justiça. Isso me faz focar também a confusão que está em Santa Catarina. Quando Jair Bolsonaro fez um acordo para que o governador de Santa Catarina escolhesse um candidato ao Senado e ele escolhia outro. Então ficou acertado que era Esperidião, é a mim e uma deputada de Santa Catarina, que não sei o nome dela, eu não sei o que é lá de Tony, esqueci agora. Só que o Bolsonaro impôs o filho dele, o Carlos, que é vereador no Rio de Janeiro, ele pede que o filho renuncie o mandato de vereador no Rio, transfira domicílio eleitoral, que ainda há tempo, porque a Constituição fala em 6 meses, né? Então a eleição é em outubro do ano que vem, então ele tem até, até maio ou abril, até abril, né? Para transferir sua residência para Santa Catarina e ser candidato ao Senado e ganhar, porque lá todo mundo em Santa Catarina é bolsonarista, né? Um bom percentual de Santa Catarina. Então a Caroline de Tony está brigando, né, com o Jorge Melo, tá uma briga do PL, porque a esposa de Jair Bolsonaro, que é presidente do PL Mulher,
indicou essa Caroline de Tone. Mas Bolsonaro indicou o filho. E o Jorge Melo também fez um acordo com o Espiridião Amin, que é um coronel, um velho político de Santa Catarina, muito ligado à indústria de Santa Catarina. Então ele tem um poder econômico e também um poder político. Mas se o filho de Eduardo, o filho de Bolsonaro, fosse ser candidato por Santa Catarina, ele vai afastar ou a Espiridião Amin ou essa Caroline de Tone. Então a confusão está grande. E mesmo que o filho de Jair Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro, renuncie ao mandato de vereador no Rio, que vai até 2028, e vá disputar a eleição para o Senado de Santa Catarina, ele pode perder. Porque a gente não tem ainda uma avaliação precisa da situação política do pós-Bolsonaro, pós-prisão. A avaliação que a gente consegue perceber é o esquecimento, tá? É o abandono. Agora, e vai ser uma briga muito grande na direita, porque a direita no Brasil, com Bolsonaro, ela se fechou muito, e agora ela ter uma... E não apareceu liderança, porque Bolsonaro não permitia que ninguém aparecesse à frente dele. Era Bolsonaro. Tanto é que ele ainda insiste que é candidato em 2026. O filho de Jair Bolsonaro ainda insiste que Bolsonaro é candidato. Que eu acho o sonho do filho de Jair Bolsonaro é trair o Brasil, que os Estados Unidos invadam o Brasil, desestruture o nosso sistema jurídico, político e imponha Jair Bolsonaro como salvador da pátria, como patriarca, como sei lá, um súdito, né, dos americanos. A direita está confusa. Você vê, a União Brasil e PP são dois partidos que se fundiram numa associação. Mas está uma briga muito grande. Tem ministro, o Sabino, é ministro do turismo do governo do PT, deu uma declaração dizendo que Lula ganha no primeiro turno, como eu falei agora, há pouco. Mas tem gente do PP e da União Brasil que querem o Bolsonaro, ou querem a direita, ou o Tarcísio de Freitas. O Tarcísio de Freitas, por sua vez, já está abandonando o Bolsonaro. Ele já quer botando as unhas de fora, já está contratando o pessoal. Então, realmente, a política já está numa dimensão. Nós já estamos em campanha para 2026. Em resumo, eu quero aqui, já encerrando, agradecer demais a você que ficou até aqui. Que você que se gostou do vídeo, dessa reflexão, dê o seu like, o seu dislike, faça seus comentários. E se ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva. Crie um canal no YouTube e se inscreva no meu canal também, porque isso é muito importante. Quando você cria um canal e se inscreve no YouTube, que se inscreve no meu, eu em resposta, em agradecimento, vou lá e me inscrevo também. Então aumenta mais um, né? Então a sua meta também pode ser alcançada. Então eu também ajudo a você quando se inscreve no meu canal, né? Então, resumo. Essa questão da segurança pública no Rio de Janeiro, que é calamitosa, que eu falei do abandono de Bolsonaro, falei da questão de Santa Catarina, que é um processo muito complexo, esse processo político então vai gerar muita polêmica, né? E a gente ainda não vê... Tarcísio de Freitas é o candidato da direita. A gente não sabe se ele contém coeficiente eleitoral. Eu acho que Tarcísio de Freitas no Nordeste não vai ser bem votado. É a minha opinião. Tá? Não é porque Lula é o líder no Nordeste, não. É que ele é antipático. Ele não tem um carisma, né, de agradar ao eleitor nordestino. Ele não vem com um discurso, ele é um discurso um discurso de direita, um discurso que elimina o pobre, um discurso que não gosta da pobreza, que quer um Estado que lhe venda tudo. E esse não é o perfil do político nordestino. Porque o político nordestino gosta do Estado grande, para ele se manter no poder. O político nordestino, como Fernando Bezerra Coelho, com esses velhos políticos da oligarquia, dos velhos engenhos, né? Lá da saga de José Lins do Rego, né? Que conta a história do crescimento da usina, do troca do engenho para a usina. Essas oligarquias todas ainda estão perpetuadas em determinadas famílias. Então o Estado grande, com a Sudene, com a Codevasp, é um lugar muito adequado para que eles possam ter uma Codevasp, por exemplo. Agora no jornal tem uma notícia, né? O Bezerra Coelho liberou 21 milhões de uma emenda para Petrolina, mas no meio do caminho há uma pedra. Ou seja, não estou lembrando do Drummond, não. É uma obra, um terreno, a obra que foi feita é um terreno da família Coelho, e aí esse dono do terreno está pedindo milhões de indenização e vai ganhar, né?
Também tem a questão da Codevasp, que toda hora tem um escândalo. E esse, eu não sei se é o discurso de Tarcísio vai agradar o povo nordestino. Eu tenho minhas dúvidas, porque o Tarcísio quer vender tudo, né, do Estado. Eu até concordo em parte, mas não, nem tudo tem que ser vendido, né? Agora, que a Codevasp tem que ser mais bem administrada, mais... Porque o problema é que entrega, né? Por exemplo, o Correio, né? Desculpa eu estar tomando tempo, mas vale a pena. O Correio, ele está com um prejuízo de 4 bilhões de reais. Aí o governo quer investir 20 bilhões. Gente, não adianta pegar 20 bilhões e entregar à empresa brasileira de Correios e Telégrafos, que ela não vai, se ela for administrada por partido político, ela nunca vai ser eficiente. Porque os políticos não estão interessados nos Correios, estão interessados nas verbas. Da mesma forma, você vê, eles rompem com Lula, mas deixam o cargo. Eles rompem com o governo, mas o cargo fica. Porque eles estão interessados no cargo, não estão interessados no povo. O povo é o último, o povo é o lixo para esses deputados, para esses políticos. Gente, muito obrigado e uma excelente semana para todos e até quarta-feira, se Deus quiser.